Que canção linda, que poesia, que oração. Eu até pedi para a Lu pegar a letra, que eu queria novamente repartir com você, essa canção que você acabou de cantar. Vieste aqui, meu bom Senhor, para demonstrar o teu grande amor. Todo o meu ser de paz se encheu. Desejo foi de nos salvar. O teu amor eu quero aceitar. Meu coração, sim, quero te entregar. Em meu coração, Deus, vem para sempre ficar. Em meu coração, ó meu Deus, vem enfim morar. Amém. Que essa seja uma oração, uma poesia, para que ao longo dos dias possamos carregar. Vem, Senhor. Vem em meu coração morar. Eu quero mais uma vez dizer bem-vindo, bem-vinda você que está aí, que talvez acabou de se conectar, acabou de chegar. Eu desejo que este encontro seja um encontro gostoso, cheio de vida, que a graça, que o amor de Jesus, que a presença do Espírito Santo, nesta conexão, chegue até você. Este é o meu desejo. Este é o desejo que pulsa em meu coração, e eu tenho certeza que este também é o desejo de Deus, ter um encontro com você, ter uma aproximação com você. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa, lhe pedir um favor. Faz o seguinte, rapidamente, desabilita um pouco o chat, vai lá, dá um like. Will, para que isso? Para que dar um like? É simples. Um simples clique gera mais relevância a este link, a este encontro. Isso faz com que pessoas que você nem conhece, que talvez você nunca conhecerá, tenham um encontro também com Deus. Se você quer fazer mais, quer esticar esta corrente do bem, faz o seguinte, aproveita que o chat está desabilitado. Você vai perceber que tem uma setinha aí. Dá um clique nela. Você acabou de copiar o link. Faz o seguinte, copia o link. Aí, você encontra 10 amigos, 10 amigas que você diga o seguinte. Eles precisam ter uma palavra de refrigério. Ótimo. Mande para essas 10 pessoas. Para que elas possam ter um espaço, uma fissura durante a semana, em sua alma, e uma fissura que traga o amor de Deus, a presença de Deus, o consolo de Deus, a você e a eles. Amém? Eu hoje, confesso que trarei uma reflexão que mexe muito comigo. Porque o tema desse mês é intimidade com Cristo. E não sei se você se atentou na arte, tem um subtítulo, que é Conversas de Jesus que alimentam a alma. E eu preciso admitir, se tem uma coisa que me encanta, são as conversas, são os diálogos. Não é por acaso, não é à toa que eu sou pastor. Não é à toa, inclusive, que além de pastor, sou psicanalista. O que eu quero dizer com isso? Minha vida, meus dias, são recheados de conversa. E por quê? Porque eu acredito que é numa conversa que mora a verdade. É numa conversa que nós temos um encontro de conversão em direção à verdade. É na conversa que nós podemos encontrar cura para a nossa alma. Então eu confesso que este encontro, este mês, é um tema que particularmente mexe muito comigo. E eu quero, nesse sentido, nesse espírito, te fazer um convite. Acesse aí o app,
No Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós leremos do versículo 22 ao versículo 34. Uma leitura um pouco extensa, mas eu tenho certeza que será muito importante essa leitura, relevante para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Mateus 14, versículo 22 em diante. Na tradução da Bíblia, a mensagem diz assim: terminada a refeição, e talvez você se pergunte, que refeição é essa? Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação de pães e peixes, e todos tinham se alimentado. É essa a refeição. Uma refeição celebrativa, onde todos foram contemplados com a graça de Deus. Ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo, as pessoas. Em seguida, subiu a uma montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. É um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, calma. Sou eu. Não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Ele gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o disse: que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Depois, os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo dentro do barco, adoraram Jesus exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Assim, concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Até aí. É fato que a vida é feita de travessias. Você já observou, provavelmente já percebeu, que a vida é feita de travessias. Nós passamos de uma fase para outra, de um momento para outro. Nós vivemos momentos bons e às vezes complicados, difíceis. Mas o fato é que a vida é feita de travessias. Passar para a etapa seguinte. Contudo, é bastante perceptível que não é sempre que essa travessia é fácil, tranquila, de boa. Não. Talvez por isso mesmo, eu e você fugimos um pouco de travessias. Talvez por isso nós fingimos que não existe, viramos as costas para as travessias. Porque eu tenho para mim, inclusive, que a maior parte do tempo, as travessias são difíceis, duras, complicadas, cheias de angústia. Quando menos nós esperamos, quando menos nós nos atentamos,
é como se vivêssemos algo semelhante ao que os discípulos estavam vivendo naquele momento. Percebemos ondas turbulentas, vento impetuoso, percebemos inclusive a nossa alma à deriva, a nossa vida à deriva. Diante disso, diante do texto sagrado que lemos, diante da realidade da vida e da existência, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas para a nossa meditação. E a primeira que eu gostaria de deixar é, por favor, não deixe o terror destruir a sua lucidez. Não deixe o terror te cegar. De alguma maneira, tampar a sua visão. Eu não sei se você se atentou, mas o texto que lemos tem uma descrição muito interessante, muito importante para mim. Diz mais ou menos assim: aterrorizados eles, os discípulos, não conseguiam pensar direito, não conseguiam se atentar, e gritaram: é um fantasma. Fica bastante claro para mim, nesse momento, que o medo tomou conta deles. O medo se apoderou deles. Aliás, sejamos sinceros aqui, papo reto entre nós. O medo vira e mexe e se apodera de nós. O medo é um dos afetos mais poderosos que o ser humano precisa lidar. A nossa condição precária, insegura, diante de uma existência complexa e às vezes caótica, faz com que um sinal de alerta o tempo inteiro fique ligado. Eu não sei se você já se deu conta, mas não é à toa, parênteses aqui, deixa eu abrir um parênteses, não é à toa que Hollywood investe tanta grana em filmes de terror. Pare e pensa um pouco comigo, viaja comigo. É só você lembrar de uma cena de terror, de um filme qualquer, por exemplo, uma que me marcou, A Bruxa de Blair, com aquele som desconhecido, esquisito, aquele som de porta rangendo, sabe? Que você perceberá mudanças em você. Perceberá que a presença do medo e da ansiedade simplesmente brotam. O que eu quero dizer com isso? O medo tem um efeito psicológico agudo, intenso, forte demais. Mas é claro que não é necessário negar o medo. O medo é uma condição humana. É fruto de uma evolução. O medo é algo que, sim, faz parte da minha vida e da sua vida, das nossas vidas. Mas também por isso, por essa evolução existencial, o medo carrega consigo fantasias. O que eu quero dizer com fantasias? Histórias e memórias que nem sempre se sustentam. Que podem de alguma maneira te tirar você do caminho, te desviar. E que, se alimentadas essas fantasias, faz com que criemos monstros terríveis, mitos tenebrosos, ou seja, cega. Não sei se você já teve essa experiência de um medo intenso. Diante de um medo intenso, é como se nós não conseguíssemos perceber o que está à nossa frente. Diante do nosso nariz, é como se, de alguma maneira, a vista ficasse embaçada. É só você pensar num grande trauma, que você vai perceber que, de alguma maneira, em algum momento, durante algum instante, você se cegou. Não conseguiu enxergar longe. E aqui eu me recordo de um dos professores que tive na teologia, o professor Milton Schwantz, que em uma das suas obras, em um dos seus livros, ele deixou uma frase que me marcou. Que ele diz o seguinte: olhos míopes não conseguem ver o horizonte.
que ele está querendo dizer com isso? Olhos cheios de medo, não conseguem ver a possibilidade de um amanhã. O medo, é claro, ele tem uma face dupla. Há um texto antigo que diz o seguinte: confie em seu medo, pois ele pode salvá-lo. Desconfie também do seu medo, pois ele pode destruí-lo. Hoje, nós estamos vivendo um tempo de guerra de narrativas. E é por isso que eu estou enfatizando esta ideia de medo. Nós estamos vivendo uma espécie de pós-verdade. O que eu quero dizer com isso? Não importa muito a verdade, o que importa é a narrativa. O que importa é o quanto de medo eu consigo colocar naquela história. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são alimentadas com doses cavalares e concentradas de medo. Uma espécie de terror ao que é novo, ao que pode vir a acontecer. Visando assim apontar que há uma necessidade, nós precisamos de um estado de conservação das coisas. O medo, esta narrativa do medo, nos empurra, nos leva, sugere que é preciso ter uma conservação das coisas. Mas pensa comigo, a vida não é imperecível. A minha vida, você, não é imperecível. E pela vida ser perecível, pensa um pouco. Armazenar coisas perecíveis por muito tempo, ao invés de trazer algo bom, o que traz é mofo, bolor, algo que não alimenta a alma, algo que não alimenta as nossas necessidades mais profundas. Reflete comigo, viaja novamente comigo. Você já percebeu? Não sei se percebeu, se ainda não, tente observar que não é incomum em espaços religiosos reforçarem tanto a imagem do diabo, criarem histórias cruéis, tenebrosas, perversas, ao ponto das pessoas não conseguirem enxergar mais Jesus de Nazaré. Parece que, inclusive, este reforço em cima do mal, do diabo, do demônio, parece que, inclusive, faz com que as pessoas se ceguem e não consigam observar mais a força da graça. E a maior e melhor mensagem de Deus parece que vai ganhando bolor. Bolor. Perdendo força. Não sei se para você isso é claro, mas para mim, quando observo, me parece que isso não é à toa. Não é algo insignificante. Líderes não fazem isso por, talvez, incompreensão. Não me parece. Me parece que sabem muito bem o que estão fazendo. Afinal, o terror limita a nossa percepção, o nosso senso crítico, a nossa observação das coisas. Impede que você enxergue sem traves nos olhos. Por isso eu afirmo em nome de Jesus, para iniciarmos essa nossa conversa e reflexão, em nome de Jesus, não deixe o terror destruir a sua lucidez. Como bem disse o mestre na história que lemos, calma, calma, sou eu, o bem, o amor, não tenham medo, calma, não deixe que suas convicções fantasiosas lhe impedir
de ver que o Mestre se aproxima. Como assim, Will? Sim, que o amor está ao lado, que a ternura, o cuidado, a construção da vida, da família, não tem apenas uma forma de ser. Calma. Calma. Sou eu. O bem. O amor. Diante, inclusive, da turbulência, calma. Quando o amor se aproxima, não importa a forma e expressão desse amor, quando ele se aproxima, é Jesus chegando até nós. Então, calma. Talvez, a partir desse primeiro ponto, talvez você tenha, como Paulo, tido uma metanoia. Talvez ao ouvir este primeiro ponto, ao ouvir as palavras de Jesus para Pedro, talvez você diga assim: nossa, como eu nunca percebi. E talvez você diga: Will, eu quero sim tirar essa trave dos meus olhos. Eu quero me lançar em um ato de fé, em direção à vida. E eu preciso dizer, isso me deixa muito feliz. Eu confesso, fico muito feliz se você, a partir da reflexão, a partir das Escrituras, a partir dessa leitura e percepção de lucidez, eu fico muito feliz se você olha e quer converter o seu caminho. Mas deixa eu lhe dizer uma outra coisa, que é um segundo ponto que eu gostaria de deixar para você. A coragem é muito importante, é claro que é importante. Mas é mais ainda importante o alvo. É mais ainda importante o foco. É mais ainda importante para onde olho. Pedro, no texto que lemos, você observou, foi tomado por esta onda de coragem. Para você mudar a sua história, para você mudar a sua vida, para você mudar esta leitura e percepção sobre a história e a existência, é preciso esta condição de coragem, este ímpeto, esta onda, é preciso. Para mudar o seu status, para mudar o meu status, nós precisamos deste ímpeto. Um rompante. Mas saiba, para você não se perder ao longo do caminho, para você não se desestimular, não esqueça qual é o alvo. Não esqueça, uma outra maneira de dizer isso, quais são os motivos que nos fazem estar aqui, se não ser sal e luz. O alvo da vida é o bem. O alvo da minha vida, da sua vida, é sempre o bem. O alvo do ser humano é a dignidade. O foco da minha e da sua história, pelo menos eu penso que deve ser, naquele que expressou a incomparável e revolucionária marca do amor, que não se limita a nenhum tipo de regra. Perder este foco pode fazer com que eu e você voltemos a querer conservar e assim deixar com que o sublime mofe. E assim deixar com que o magnífico, o extraordinário, o amor, por assim dizer, deixe de alimentar a vida e as nossas almas. Para construir o reino dos céus. Aquilo que Jesus apresentou. É preciso mais do que um ímpeto de coragem. É preciso ter o olhar fixo na esperança. Uma esperança que nos faz seguir, semeando ideias transformadoras, por assim dizer.
A poetisa Ana Lins, também conhecida como Cora Coralina, tinha razão. Ela dizia o seguinte: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. É este processo, é este olhar na esperança, que nos faz conjugar a vida, a própria palavra esperança, que nos faz lançar sementes, ideias, atitudes transformadoras, que de fato nos traz a possibilidade de ter o que colher, aquilo que é bom. É abraçado a esses valores de Jesus que nós podemos colher algo bom. É exatamente lançando ideias transformadoras, revolucionárias, por assim dizer, como fez Jesus, que nós teremos a condição e a capacidade de fazer coisas maiores do que Ele fez. Por esse chamado, por esse convite de semear o bem, eu quero lhe deixar um último ponto. Não tenha medo de subverter a ordem. Não tenha receio de subverter aquilo que já está dado. Não tenha pavor de apresentar um outro modo de ver a vida. Afinal, a verdade mora numa conversa. Afinal, a vida é perecível e só é possível sustentá-la se sim, ao invés de conservarmos, propormos outros caminhos e possibilidades. Por isso lhe digo, arrisque, viva, enfrente as turbulências e se algo der errado, grite, socorro. Quando eu comecei a pensar nessa reflexão, eu confesso que algumas das minhas reflexões, antes de trazer para cá, eu compartilho com a Lilian, minha esposa. Para ter inclusive um primeiro crivo crítico. Para ela me dizer se eu não estou decolando voo, se eu não estou falando bobagens. E quando eu compartilhei isso com ela, quando eu estava compartilhando este último ponto do arrisque, viva, enfrente as turbulências, e se necessário, se algo der errado, grite, socorro. Ela trouxe uma percepção muito, muito bacana e interessante. Ela trouxe a lembrança da Liz, nossa filha. Uma garotinha de 2 anos e pouquinho, que em vários momentos, em diversas ocasiões, chega a dizer que quase que diariamente, a gente escuta ela dizendo, socorro, socorro, me ajuda, acude papai, ela fala. E óbvio, quando ela diz isso, eu vou na sua direção e sempre pergunto, o que foi, filha? E não é incomum ela dizer o seguinte, é uma formiga, papai. E óbvio que eu acho engraçadíssimo. Porque é só uma formiga. Mas é só uma formiga para mim. Que de fato já consegui fazer algumas travessias. É só uma formiga para mim, que já consegui, de alguma maneira, passar por algumas turbulências, desafios. Eu já passei pelo desafio da primeira infância. Então é só uma formiga. Mas para uma criança de 2 anos e pouquinho, não é só uma formiga. É algo que ela não sabe explicar direito. É algo que de alguma maneira traz um certo pavor. Que aterroriza. Que impede inclusive de ela ver um pouquinho mais além.
E qual é o meu papel enquanto pai? Da Lília enquanto mãe? É dar a mão. E talvez você esteja se perguntando, o que você quer dizer com isso, Will? Eu e você estamos vivendo pela primeira vez. Ou seja, nesse desafio existencial, que é a vida, eu e você estamos passando pela primeira vez nessa travessia. Não houve outra vez. É a primeira vez que eu e você temos que lidar com situações muito complicadas. É a primeira vez, por exemplo, que a minha geração tem que lidar com a realidade de guerra, perdas intermináveis, dor sem medida, medo. É a primeira vez que nós temos que lidar com coisas tão intensas e profundas. E isso tira a nossa tranquilidade. Isso tira, sim, a nossa paz. Talvez você, inclusive, seja mais forte do que eu e consiga se manter firme. Mas eu preciso lhe dizer, ao longo, inclusive, desse 1 ano, caminhando para o 2º ano, eu confesso, perdi a paz algumas vezes. Eu confesso, algumas vezes as lágrimas correram no meu rosto sem eu saber explicar. Eu confesso, algumas vezes fiz a mesma pergunta que Jesus fez no Getsêmani: Pai, por que você nos abandonou? O que está acontecendo? Confesso, pela primeira vez, eu me sinto, de fato, como Pedro, com as águas batendo em meus pés, com a turbulência imensa, tirando a minha tranquilidade. E quando eu olho para tudo isso, eu confesso, começo a submergir. Quando isso ocorre, ou quando isso ocorrer com você, não tenha nenhum constrangimento e grite: socorro! Me ajude! E é assim que você verá o braço de Jesus, uma outra maneira de dizer isso, o braço do amor te alcançar. Por isso que todas as vezes que o amor se aproximar, tente tirar a lente do terror e perceber que é o Mestre. Calma, é o Mestre se achegando. Qualquer forma de amor, Will, qualquer forma de amor é a presença de Deus entre nós, porque Ele é o amor. Diante da turbulência, diante do que estamos vivendo, diante da dor, do sofrimento, da angústia, diante das lágrimas que escorrem no seu rosto, no nosso rosto, mesmo que pareça uma coisa pequena e você fique perturbado, não tenha constrangimento de gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não tenha constrangimento de esticar a mão para tocar as vestes e receber virtude. Virtude para lidar com as circunstâncias. Talvez você ainda olhe para o texto e diga o seguinte: Will, e quando eu faço isso, parece que eu escuto a voz. Cadê a coragem? O que houve com você? E talvez você ache o seguinte: isso é um terror, porque me parece que eu estou sendo julgado. Não, não, não. As palavras de Jesus para Pedro não são um julgamento. Não. As palavras de Jesus não estão num tom de acusação, e sim num chamado para que Pedro olhe para dentro de si, para que ele veja o que há dentro de si, para assim aprender
com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela angústia, e assim superar. Deixa eu lhe dizer, meu amigo, minha amiga, irmão e irmã, durante esse tempo de 1 ano e meio, eu posso sim lhe afirmar que a empatia cresceu dentro de mim. Por quê? Ao olhar cada momento de lágrima, ao olhar para cada circunstância difícil e adversa, ao me perceber sofrendo, eu percebo que não sou só eu, que existem várias pessoas, e que sim, é nesta corrente do amor, quando eu estendo o braço, eu sou sim os braços de Jesus na direção daquele que precisa, e dessa maneira eu também recebo os braços de Jesus quando preciso. Deus no meio de nós. Olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise, sondar o coração, é uma forma de fazer mais e diferente. Não apenas conservar, mas fazer mais e diferente, coisas maiores do que Jesus fez. É apresentar o amor de uma maneira ainda mais extravagante. É apresentar a possibilidade de boa notícia ainda hoje, não apenas no passado. É a possibilidade de criarmos uma vida sem medida hoje, apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar do sofrimento, há ressurreição nos valores de Jesus. Para eu finalizar, é certo sim que nós temos os valores de Jesus apresentado na história há 2000 anos e que podem ser atualizados hoje para que a minha vida e a sua vida sejam frutíferas. É fato que os valores de Jesus podem guiar, nos apoiar nessa travessia. Contudo, a minha condição humana por vezes me faz vacilar. Contudo, às vezes nós vacilamos. Às vezes as turbulências são muito intensas. E diante dessa intensidade, nos assustamos, nos perdemos. Mas apesar de tudo isso, não esqueça, você tem a companhia de Jesus. Como assim, Will? Eu irei para o Pai, mas deixarei com vocês o Consolador, o Espírito do bem, o Espírito do amor, o Espírito da dignidade, o Espírito da construção da coexistência, o Espírito daquele que nos convida a construir uma vida plena e sem medida para todos, todas, todos, sem exceção. É este Espírito que nos estende a mão para nos levantar novamente, para restabelecer a confiança, a coragem, a fé e o vigor para seguirmos a viagem, para seguirmos a travessia, e assim encontrarmos uma terra que mana leite e mel, mas não apenas encontrarmos, deixarmos também um legado de uma terra que mana leite e mel. Este é o convite. Numa simples conversa com Pedro, numa rápida conversa com Pedro, num instante de conversa com você, Jesus nos convida a nos aprofundarmos em nossa alma, nos convida a olharmos para dentro desse terror e identificarmos o que está tirando a nossa paz, e ao identificarmos isso, escutarmos a voz: calma, calma, sou eu, o amor, o bem, aquele que nos convida a fazer coisas novas. Por isso, volto a lhe afirmar, a coragem é importante, muito importante, mas mais importante que a coragem, como disse Paulo, é o alvo.
É olhando para o alvo que nós deixamos as coisas para trás para construir uma nova história. É olhando para o alvo que eu e você construiremos vida sem medida. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar por você, para encerrarmos este encontro e esta reunião. Feche seus olhos aí onde você está, na sala, no quarto, talvez esticado em sua cama, na cozinha, talvez fazendo alguma refeição, do trabalho, eu não sei. Mas eu quero orar com você, para que, assim como foi com os discípulos e Pedro, diante da turbulência, o terror não lhe segue. A coragem não seja apenas um ímpeto, mas a perseverança esteja em você. E que para diante das circunstâncias difíceis e adversas, se ainda assim houver muito medo, e você achar que as coisas estão indo de mal a pior, grite, socorro. Deus é contigo. Feche seus olhos. Jesus de Nazaré, eu quero mais uma vez lhe agradecer. Lhe agradecer por sua companhia. Lhe agradecer por vir ao meu encontro, ao encontro de cada um nessa noite. Jesus de Nazaré, nos ensine, assim, lidarmos com a vida de forma sublime, transformarmos os nossos dias em algo sagrado. Nos ensine, Pai, a sobrepor as turbulências, nos ensine a enfrentar o terror, nos ensine, assim, a apresentar boa notícia, hoje, amanhã, depois de amanhã. Nos ensine a olharmos para as Escrituras, com os olhos e os óculos de Deus, cheio de afeto, cheio de amor. Jesus de Nazaré, como disse a canção, que introduziu este momento de reflexão, venha fazer morada no meu, no coração de cada irmã, de cada irmão, de cada pessoa que está conectado nessa noite. E se em algum momento tivermos medo, se em algum momento a ansiedade for por demais, Jesus de Nazaré, sopre o seu Espírito dentro de nós, para chamarmos por socorro, e assim percebermos o seu braço estendido, o braço do amor sem medida, não limitado a nenhum tipo de regra, vindo, esticado em nossa direção. Faz assim, Jesus. É assim que eu te peço, crendo na sua fidelidade, crendo no consolo do seu Espírito, na companhia do Espírito do bem. É assim que eu te peço. Amém e amém. Eu desejo que este encontro tenha sido um momento de refrigério, uma janela, como propõe o nome do nosso culto, uma janela para a sua alma, nessa semana. E eu quero lhe dizer o seguinte, domingo, 10 da manhã, ao vivo, e também em cores, você pode ter mais um encontro com Deus, mais um encontro com a esperança, mais um encontro com valores que nos auxiliam, nos ajudam, nos dão condições de enfrentar a dor e as turbulências. Então, não esqueça, domingo, 10 da manhã, eu espero, o pastor que trará a reflexão te espera, o grupo de louvor te espera aqui neste canal. Eu quero agora lhe dar a bênção apostólica, então onde você estiver, estenda aí a sua mão. Que o amor de Deus, este amor
extravagante, este amor incomparável, este amor revolucionário. Que a graça de Jesus, que sobrepôs todas as regras em favor da vida, que a consolação do Espírito Santo, esta amizade profunda que paira no meio de nós, sejam conosco, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Fiquem na paz e até domingo.